Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing, e no episódio de hoje vamos falar sobre as novas regras de BDRs e ETFs e as implicações para você, investidor que está juntando o seu suado dinheirinho para fazer ele render mais no futuro. Tá? A gente vai falar aqui sobre esse tema. Já comentamos sobre ETFs e BDRs separadamente em episódios anteriores, então não esquece de acompanhar os episódios anteriores. Pega o histórico, tem coisa pra caramba para você que está ouvindo no BTC Cast ou que está acompanhando pelo YouTube. Aproveito para pedir para você seguir a gente lá no Instagram, @instabtcompany, tem muito conteúdo exclusivo lá também. E hoje estou aqui com o meu caro colega Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do GFP, nosso curso de mercado financeiro, que está com as inscrições para a turma de janeiro bombando, hein, Rafa? Sério, um prazer estar com você novamente aqui, Habib. Hoje falar desse tema tão importante, né? BDRs e ETFs são instrumentos que podem ser utilizados para que a gente aumente a eficiência dos nossos portfólios de investimento. Então, acho que é um tema que é bastante relevante para todo mundo que está buscando uma carteira bastante diversificada, uma carteira bastante bem construída de investimentos. E sim, o GFP bombando, turma de férias que era uma demanda antiga, né? Todo mundo querendo fazer, pedindo há muito tempo. Agora a gente abriu finalmente, as inscrições aí estão acontecendo numa velocidade bastante rápida, então está todo mundo bastante feliz. Pois é, e hoje, Rafa, somos só nós dois, né? Porque o nosso colega Marco Palhares, o Marquinho, ele está numa tarefa mais importante. Né? Marquinho virou papai, Antônio nasceu, então eu queria mandar um grande abraço para toda a família, o Marco, Bianca, Antônio agora, né? E nas próximas semanas provavelmente ele volta, né? Mas agora ele vai ter bastante trabalho, né, Rafa? A gente segura aqui, Marquinho, nas próximas semanas. Sejam muito felizes. Parabéns, Marquinho, Bianchi, Antônio. Tudo de bom aí para vocês. Muito bom, então vamos começar, em falar sobre BDRs inicialmente. Né? Teve em outubro uma mudança nas regras sobre BDRs. Eu acho que vale a pena, Rafa, você realizar uma pequena introdução aí sobre o que é a BDR e depois falar qual que foi a mudança, né? Como era e como ficou. Vamos lá. As BDRs, para quem não acompanhou, né, o episódio que a gente falou especificamente desse ativo, são recibos lastreados em ações de empresas estrangeiras depositadas no exterior. Então, como é que funciona? Se a Apple, por exemplo, quer ter parte das suas ações, ou como se fossem as suas ações negociadas aqui no Brasil, na B3, é possível que ela deixe as suas ações custodiadas em algum banco lá fora. E aí, aqui é emitido esse recibo, que é a BDR, que replica todas as características da própria ação da empresa. Então, quando a gente investe na BDR ou nesse recibo, é como se a gente estivesse comprando a própria ação lá fora, só que com a vantagem que a gente não precisa fazer nenhuma remessa de recurso para o exterior. Então, eu pego aqui o meu recurso em reais e aplico na BDR da Apple, da Amazon, da Microsoft, por exemplo. Essa BDR ela carrega o risco cambial, ou seja, qualquer oscilação que aconteça decorrente da variação do câmbio, né, da cotação do dólar em reais, isso afeta também o preço da BDR e, além disso, provavelmente a própria cotação da ação lá fora. Então, é uma maneira da gente criar ou da gente conseguir exposição a ativos ou ações de empresas que estão negociadas ou que estão localizadas ou que são negociadas no exterior. Pô, muito bom. E aí tem alguns aspectos que a gente falou no episódio passado que ainda se mantém, né? Então, no caso de BDRs, nem toda empresa negociada lá fora tem esses recibos aqui no Brasil, então existe uma limitação, que é um ponto, vamos dizer, negativo das BDRs se comparado ao investimento direto lá fora. E a gente falou sobre isso também nesse episódio sobre BDRs e investir direto no exterior, né? A gente comentou sobre a possibilidade, os prós e contras. Então, se você quer se aprofundar, vai lá no episódio, a gente não vai entrar no detalhe aqui, mas só comentando. Né? E as BDRs podem ser não só de ações americanas, né? Podem ser de ações de outros lugares que também usam esse mesmo instrumento para que brasileiros possam ter acesso no mercado brasileiro para investir nessas ações lá fora, né? Através das BDRs. E aí, Rafa, houve uma mudança. Né? O que aconteceu? Como era e como ficou? Né?
Até meados de outubro, as BDRs eram um investimento exclusivo dos chamados investidores qualificados. E o que é um investidor qualificado? Um investidor qualificado, pela regra da CVM, é aquele investidor que tem pelo menos R$ 1 milhão investidos em patrimônio líquido ou em investimentos financeiros, né? Então, Não vale só imóvel, esse. Rafa? Não, não vale imóvel, não vale nem nada que seja diferente de uma carteira de investimentos, né, de ativos líquidos. Portanto, as BDRs eram um ativo bastante restrito, né? São poucos os privilegiados que têm pelo menos R$ 1 milhão investidos e que fazia com que boa parte dos investidores, pessoa física, não tivessem acesso a esse investimento. Além disso, o lote de negociação das BDRs era sempre de 10 BDRs, o lote chamado padrão, né? Ou seja, para que fosse feita a compra ou venda das BDRs, sempre devia se respeitar um múltiplo de 10 quantidades. Então, nunca poderia comprar uma BDR, duas BDRs ou 15 BDRs. Sempre teria que ser 10, 20, 30, 40, 50, algum múltiplo de 10, o que fazia também com que o acesso fosse um pouco mais limitado, porque imagina uma BDR, sei lá, tivesse a cotação de 500 ou 600 reais. Para que eu conseguisse negociar, para que o investidor conseguisse comprar, se a BDR estava sendo cotada a 500 reais vezes 10, precisaria de pelo menos 5 mil reais para fazer a compra, o que obviamente resultaria numa concentração eventual dentro do portfólio, que não é sempre bom, né? Depende muito da distribuição ali dos ativos dentro da carteira de investimentos. E quais foram as mudanças? A partir do dia 22 de outubro de 2020, a B3 introduziu uma mudança, na verdade, duas mudanças, justamente relacionadas a esses dois aspectos que eu trouxe. Primeiro, para que o investidor faça a compra de uma BDR, ele não precisa mais ser um investidor qualificado, ou seja, todo mundo consegue comprar as BDRs. E a segunda mudança foi na mudança do lote padrão. O lote padrão, que era de 10, passou a ser um lote padrão de uma quantidade. E aí, quais foram as implicações, então, dessas mudanças? Uma democratização muito grande desse investimento, dessa possibilidade de investimento, né? E aí, obviamente, essa democratização se refletiu, em última instância, numa maior liquidez do papel no mercado, ou seja, o volume de negociação começou a aumentar muito. Pô, muito bom, né? No caso do lote padrão, né, tem muitas vezes a opção do investidor entrar no mercado fracionário, né, que aí limita ainda mais a liquidez, né, e realmente, né, é um mercado um pouco diferente, né, do mercado de lotes padrão. E agora a gente tem esse lote padrão de uma unidade, né? E aí, Rafa, acho que a gente já tem um pouco de dado, vamos dizer assim, apesar do histórico ainda ser curto, para afirmar, é uma pergunta, né? Se a gente já consegue afirmar que essa mudança melhorou a liquidez das BDRs? Sim, melhorou bastante. Existem dados, né? Isso é recente, foi dia 22 de outubro, mas a gente já está acompanhando e o volume de negociação das BDRs, segundo a diretora de Relações com Investidores da B3, aumentou quase 10 vezes e hoje está girando em torno de 200 milhões de reais de volume médio diário. Então, antes era mais ou menos uns 20 milhões, alguma coisa assim, e agora já está girando em torno de 200 milhões de reais média diária. Então, olha como essa mudança num curto espaço de tempo resultou realmente num volume negociado muito maior, muitíssimo maior. Pô, excelente, né? Isso traz mais opções para os investidores e aquele comparativo de BDRs versus investir no exterior tem algumas mudanças, né? Que antes um grande ponto negativo das BDRs era a baixa liquidez e o fato de ser exclusivo a investidores qualificados. Hoje já se abriu, então começa a equilibrar um pouco mais essa batalha entre investir diretamente fora, através de uma remessa e uma corretora fora do Brasil. Eu particularmente gosto dessa opção e tem pessoas que preferem investir através de BDRs, né?
Só lembrando, né, o Marquinho não está aqui, mas a figura dele aparece para mim para fazer aquele velho disclaimer, né, de que sempre que a gente fala de algum ativo específico tal, é para ilustrar o ponto, para trazer um pouco mais de conhecimento e nunca uma recomendação de investimento, né? Faça você uma análise bem sólida, né, através dos conhecimentos que a gente tenta passar aqui, que a gente passa lá no BTC Journal, outro programa que acredito que você pode acompanhar, e talvez utilizar um profissional específico aí para cuidar da sua carteira, né? Mas vamos lá então, Rafa. Falando das BDRs, você tem uma lista aí de quais são as mais negociadas aqui no Brasil? Sim, as BDRs mais negociadas pertencem principalmente ao setor de tecnologia. Isso é até esperado, porque quando a gente fala das BDRs, principalmente as BDRs relacionadas a ações americanas, é claro que o amadurecimento, né, de alguns setores lá é muito maior do que aqui no Brasil. Então, quando a gente fala, por exemplo, de tecnologia, e a gente olha para Apple, Facebook, Google, é claro que aqui no Brasil a gente tem algumas empresas relevantes de tecnologia, mas não dá para a gente comparar em termos de relevância ou de proporção, né, do tamanho da empresa e da relevância mundial. Então, se eu quiser investir, por exemplo, no Facebook ou na Apple, a gente consegue via BDR. Só como curiosidade, um dado também que a gente já havia trazido, existem mais de 500 BDRs sendo negociadas na B3, é um número bastante grande. E aí, quando a gente vai para as BDRs mais negociadas, olhando ali no ano 2020 até setembro, é justamente esse setor que salta mais aos olhos, o que acaba representando quase todas as principais BDRs negociadas. Então, a primeira delas é a BDR da Apple, né, com 6,7% de participação no volume total. A segunda é a Amazon, 6,4%, depois Mercado Livre, com 5,6%, Microsoft, com 5,2% e Tesla, com 4,6%. Tesla, que inclusive agora vai passar a fazer parte do índice S&P, o que fez com que as ações dessem um salto relevante, mais um, né, depois de muita valorização. Então, se a gente somar essas 5 BDRs, a gente está falando aí de mais ou menos 25% do volume negociado de BDRs na B3, né? E, de novo, muito concentrado no setor de tecnologia. Pois é, olha que curioso, Rafa, estava dando uma olhada, né, porque a gente comenta, né, nos programas aqui sobre as empresas brasileiras que fizeram abertura de capital lá fora. Então a gente tem o caso da Stone, por exemplo, da Arco Educação e da Afia também, no setor de educação, e a XP também, né, no setor bancário. E olha que curioso, né, até algum tempo atrás, né, algumas empresas já estão mudando, já começaram a fazer essa mudança, mas a gente não podia investir nas empresas brasileiras porque elas não tinham BDRs listadas. Elas tinham ação lá fora, mas não o recibo aqui no Brasil. E até o momento que eu vi, pelo menos, a Arco e a Afia não tem, né? A Stone está no processo, ou talvez até já tenha, né? Eu preciso dar uma atualizada nessa informação, né? Mas até pouco tempo atrás nenhuma tinha. Então você podia investir nas empresas de fora, mas nas brasileiras não, né? Mas enfim, com essa popularização, né, democratização, vamos dizer assim, isso com certeza é um movimento que tende a crescer. E aí você que está aí não quer abrir conta no exterior, não quer essa dor de cabeça, etc., você pode eventualmente investir em empresas brasileiras que estão listadas lá fora. Olha só que interessante, né? Pelo menos a operação fica aqui, mais perto, eventualmente você pode conhecer mais. Beleza. E aí, Rafa, falando de regras ainda, né? A gente precisa entrar nos assuntos de ETFs ou ETFs, tanto faz, que a gente já falou aqui, acho que foram 2 ou 3 episódios dedicados a ETFs, e rolou uma mudança também nesse mercado, né? Então, vamos lá, uma breve base aí do ETF, né? Só relembrando rapidamente qual foi a mudança implementada. Os ETFs são os famosos fundos passivos, né? Eles são um pouquinho diferentes dos fundos passivos tradicionais em termos de constituição, mas o que todo mundo tem que entender é que quando a gente faz um investimento em um ETF, a gente está investindo em um índice, né? E na B3 existem alguns índices também, ou alguns ETFs que replicam, né, diversos índices, tanto da renda fixa quanto da renda variável. Então, eu vou dar só alguns exemplos aqui para vocês. A gente tem, por exemplo, o ETFs que replicam o próprio índice Bovespa, a gente tem ETFs que replicam o S&P americano, a gente tem ETFs que replicam o índice de small caps da Bolsa, o índice de dividendos da Bolsa,
o índice de empresas do setor financeiro da Bolsa. Portanto, é uma série de ETFs através dos quais a gente pode fazer um investimento, então, nesses índices. E eles carregam algumas vantagens, que são, primeiro, a alta liquidez. A gente negocia o ETF como se fosse uma ação, então a gente entra lá no home broker, compra e vende liquidez D mais 2, ou seja, 2 dias depois que a gente fez a compra ou venda, esse valor é liquidado, e normalmente são veículos eficientes, porque as taxas de administração cobradas são baixas. Então a gente consegue fazer o investimento em um índice sem ter que pagar muito por isso. Tá? Então, eu particularmente gosto muito dos ETFs e sou também um partidário da gestão passiva, né? A gente sabe que, né, a gente sempre tem a opção de investir ou em gestões ativas, ou seja, aquelas que se diferenciam dos índices, mas tentam superar os índices, e as gestões passivas. E estatisticamente é comprovado que são muito poucos os gestores que conseguem superar os índices. Portanto, na maioria das vezes, se eu quero ter uma exposição à classe de renda variável, por exemplo, a um determinado índice, é mais fácil ou é melhor, também de um ponto de vista de rentabilidade ou de retorno, de função dentro do portfólio, fazer um investimento direto em um ETF. Né? E a mudança que aconteceu foi também a diminuição do lote padrão dos ETFs de renda variável. Os ETFs de renda variável possuíam um lote padrão de negociação de 10 quantidades. E, junto à mudança que aconteceu com os BDRs, no dia 22 de outubro, esses ETFs também passaram a ter um lote padrão de uma quantidade apenas. Então, isso é excelente, principalmente para aquele investidor que às vezes tem um volume um pouco menor, investidor que está começando a investir na Bolsa e ainda não transferiu tanto recurso. Para esse investidor, a possibilidade, então, de alocação de recursos no ETF aumentou muito, e, obviamente, a liquidez desses papéis também hoje é mais relevante, é uma liquidez mais importante, é uma liquidez maior. E aí, só para fazer a ponte, já que eu falei dos ETFs de renda variável, tem também uma série de ETFs de renda fixa. Eu não vou entrar tanto aqui no detalhe dos índices, porque eles são um pouquinho menos conhecidos, mas basicamente são índices que replicam os benchmarks que a gente fala, constituídos pela família IMA, né, que é um conjunto de índices formado ou constituído ou construído pela Ambima, tá? E eles são utilizados, enfim, para quem é desse mundo dos investimentos, de uma utilização bastante larga e corrente, mas para quem não é, eles são nomes assim que não são tão difundidos ou tão conhecidos como o índice Bovespa, por exemplo. Então, se eu falar sobre IMA geral, IRFM, IMAB, a maioria das pessoas talvez não conheça, mas são também ETFs ou veículos bastante interessantes. E só para lembrar, né, da importância ou dos benefícios de fazer um investimento num índice, um deles é a diversificação. Normalmente um índice tem muitos ativos ali que o compõem, e aí a gente pode estar falando na renda variável de uma diversificação por número de empresas mesmo. O índice Bovespa tem mais ou menos 65 empresas dentro dele. Se a gente olhar para o índice de dividendos, é entre 30 e 35 empresas mais ou menos, só para citar dois exemplos. Quando a gente está falando da renda fixa, a gente está falando da diversificação por prazo e tipo de ativo, né? Se é um ativo que protege da inflação, se é um ativo pré-fixado, se é um ativo que vence em 2 anos, em 10 anos, em 15 anos. Então, sempre lembrem dessa relação, né? O investimento em índice sempre proporciona uma grande diversificação que gera uma proteção para o portfólio, e os ETFs são veículos muito eficientes. Então, recomendo bastante que todo mundo esteja atento aí a todas as oportunidades de investimento em ETFs na B3. Pois é, Rafa. Tem um outro aspecto, só para a gente lembrar aqui, finalizar essa parte de ETFs. Essa parte eu acredito que não mudou, né? Mas lá nos Estados Unidos, a gente tem uma gama de ETFs monstruosa, né? E os ETFs fazem distribuição de dividendos, né? Em geral, trimestralmente, que é quando os resultados são enviados ali aos órgãos reguladores, tá? Aqui no Brasil não tem essa regra, né, Rafa? Como é que funciona dividendo? Porque você falou de ETF de empresas com dividendos, né? Mas os dividendos eles ficam segurados, vamos dizer assim, e de certa forma aumentam o valor da cota. Como é que funciona isso? Os dividendos são reinvestidos na própria carteira, né? Então, toda vez que uma empresa que compõe um índice de dividendos, né? Ou pode ser um índice Bovespa, algum outro índice, porque o índice Bovespa também tem ações de empresas, né, que pagam dividendos. Toda vez que esse dividendo é pago, ele é reinvestido no próprio índice. Então, ele entra como um ganho efetivamente
para a cota, né, ou para a rentabilidade desses ativos. Muito interessante, né? Então, é um ponto para você ficar atento, né? Porque, poxa, às vezes você vai pensar que, eu vou investir na empresa porque ela paga dividendos, né? Mas o índice também tem o benefício desses dividendos, só que você enxerga ele de outra forma porque ele é reinvestido, né, no índice. Então, fiquem atentos a esses pontos. Acho que a gente passou aqui um bom panorama das mudanças, né? É importante tratar desses assuntos, porque, pessoal, o mercado ele vai se ajustando, novas regulações, novas regras, e a gente precisa sempre atualizar para poder fazer uma melhor análise da nossa carteira. Então, Rafa, queria muito agradecer os esclarecimentos. Enfim, se tiver algum outro ponto ou passar uma mensagem final, o tempo é seu. Eu acho que vale a pena para todo mundo pesquisar, entrar lá no site da B3, www.b3.com.br e pesquisar, dar uma olhada em toda a lista de ETFs, de renda variável, de renda fixa, dar uma olhada também nas BDRs que são disponibilizadas. Conversa com o seu assessor, com o seu gerente, com o seu planejador, né? Eventualmente, se você tem interesse na negociação desse tipo de ativo, porque ele vai te explicar também um pouco melhor como é que funciona a parte operacional, né? Como é que a gente faz para investir nas BDRs e nos ETFs. É como a compra e a venda de uma ação comum, tá? Nada difere, nada muda. Mas, eventualmente, para quem está começando ali, vale a pena, às vezes, algum auxílio ou alguém do lado ali para dar os primeiros passos, né? E, por fim, eu recomendo muito o investimento nesses dois ativos. As BDRs, elas ainda, além da gente ter a possibilidade, né, de fazer um investimento numa empresa que está numa outra geografia, ou seja, exposta a outros fatores de risco, isso gera diversificação, a gente consegue também trazer um pouco de diversificação em relação ao câmbio. É sempre bom ter uma parcela do portfólio, obviamente não muito alto, mas uma parcela do portfólio exposta a outra moeda, porque isso também protege e gera alguns benefícios, alguns ganhos para a carteira de investimentos. Então, recomendo muito que todo mundo gaste um tempinho aí, dedique um tempinho a, a pesquisa, né, e o conhecimento, um pouco o aprofundamento de tudo que diz respeito ao investimento nesses dois ativos. Bom, dito isso, um grande abraço para todo mundo, pessoal, e até o próximo episódio. Foi um prazer, um grande abraço. Pois é, Rafa, muito obrigado, né? E como você falou, reforço, o conhecimento é importantíssimo, então não deixe de acompanhar aqui os podcasts, a gente traz essas informações, conhecimento de uma forma mais leve, tranquila, às vezes um pouco não tão leve assim, mas a gente tenta trazer da melhor forma possível. E se você quiser de fato entrar a fundo, né, querer se aprofundar, trabalhar com isso, o General Finance Program é um bom caminho para você. Bom, muito obrigado pela atenção, pela paciência e nos vemos na próxima semana, no próximo episódio do BTC Money. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.